Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tis Coelho e esse é o nosso canal. É uma honra muito grande estar com vocês aqui, especialmente o pessoal do cursinho JB. 2021 está começando e a gente está vindo aqui para dar início com o pé direito na sua aprovação no Enem. O SISU 2022 com certeza vai ter o seu nome. Temos aqui uma equipe muito capacitada para fazer você aprender aquilo que precisa para a sua aprovação. É uma honra estar com vocês. É uma honra, mais uma vez, poder ajudar você que está em casa, você que está nessa pandemia, você que quer mudar de vida a conseguir esse objetivo. Eu sou o professor Ortiz Coelho e nós vamos trabalhar interpretação de texto. Comigo na tela. Fala, galera, tudo bem? Como eu falei, eu sou o professor Ortiz Coelho e eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre interpretação de texto. E aí a gente vai começar bem do início, a gente vai começar da base. A gente vai, nesse primeiro semestre, trabalhar com vocês através dessas aulas do canal, através de revisões online, através de dicas no meu Instagram, inclusive quem puder seguir, segue lá, @ortizcoelho. E não esquece de curtir esse vídeo aqui, que é muito importante para você. A gente vai trabalhar nesse primeiro semestre os conceitos básicos, trazer para vocês a maior quantidade de conteúdos possíveis, intercaladas com algumas questões, para que vocês formem uma sólida base de interpretação para quando a pandemia deixar fazer o Enem, a gente poder ter o melhor resultado possível, porque é meu objetivo ajudar vocês. O seu sucesso, o sucesso de cada um de vocês, que está do outro lado, que está se esforçando, que está na luta, que está pelo computador, pelo tablet, no das móveis, no Wi-Fi, ou com um colega estudando em casa, conseguir a sua tão sonhada aprovação. Então, vamos lá. O primeiro conteúdo orçamentário, o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar com vocês, e dentro da interpretação, é a compreensão do que é texto. Posso perguntar, professor, a prova do Enem, ela se baseia em texto. A prova do Enem tem 45 questões. Em 45 questões, a média é que vocês vão ter que ler 35 textos. Então, professor, o texto é importante? É, o texto é muito importante. E o que é texto? É isso que a gente vai entender agora. Até porque, talvez, se você nunca tenha parado para pensar, a nossa ideia natural de texto é essa aqui, ó. De texto é essa aqui. Que texto é esse? A ideia de linhas, a ideia de algo que vai da esquerda para a direita e de cima para baixo, de forma linear. Essa é a ideia tradicional de texto. Só que nós não podemos esquecer que o texto ele vai muito além disso. O texto é isso? É. Mas o texto também pode ser através de imagens, através de gestos, através de sinais e até de sons. Por quê, professor? Porque nós temos o texto verbal, nós temos o texto não verbal, que é uma imagem, por exemplo, uma foto. Nós temos o texto escrito, que é uma prosa, uma poesia, que é algo que vai no papel, e temos o texto oral, que são as chamadas marcas de oralidade, que é aquele texto que não é materializado no papel, mas ele se consubstancia na expressão de ideias, na expressão de falas. É a fala das pessoas no seu dia a dia, tá bom? Sem também deixar de lado que a gente vai ter algumas situações em que nós temos um texto misto. Como assim um texto misto, professor? Esse aqui, por exemplo, isso aqui é um texto misto. Por que é um texto misto, esse livro? Porque ele tem palavras, ou seja, linguagem verbal, e ele também tem desenhos, ele tem artes, é colorido. Então, você tem também uma linguagem não verbal. Logo, eu tenho um texto que mistura palavras, imagens e desenhos. Daí uma linguagem mista, texto misto. E a gente vai ver isso com muito cuidado, com muito carinho, ao longo desse semestre, ao longo desse curso, em que é nosso objetivo ajudar você a ser aprovado e passar essa dura fase, que é a fase do Enem. Então, vamos lá, professor. Voltando para a aula, o que é texto? A gente vai trabalhar nessa aula com vocês o conceito de texto. Vamos trabalhar, sobretudo, o texto escrito, a sua importância, seu valor, sua necessidade, a interpretação e a sociedade como um todo. A aplicação, como esse texto é aplicado, e as modalidades, onde eu vou destacar diferenças entre o texto verbal e o texto não verbal, tá? Nessa aula de hoje. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Na tela, todo mundo. Lembrando que esse material vai estar disponível para vocês através de um link no próprio vídeo, tá bom?
e também vai ser disponibilizado àqueles que requererem nas redes sociais. Então, vamos lá. Para começar, vamos começar logo com uma questão. Essa é uma questão de um vestibular, tá? É um vestibular que não é o Enem, mas é importante ter em mente uma coisa. A gente vai trabalhar com vocês questões de outros vestibulares no estilo do Enem. Questões de outras bancas que fazem a gente evoluir no nível mais alto para quando vier o Enem a gente ter condição de acertar a questão. Até porque não é muito razoável que você estude para um Enem respondendo apenas questões dos Enems passados, porque eles não vão repetir as questões. É mais interessante que a gente pegue questões de outros vestibulares, questões atuais, que muitas vezes o Enem se baseia nessas provas para elaborar a sua prova atual. Então, segue a dica. Primeiro ponto importante, olha o título do texto, Instruções para chorar. Instruções para chorar. O meu aluno, quando ele vê o nome instruções, o meu aluno ele já fica esperto. O meu aluno ele fica cabreiro, porque o aluno aqui, gente, é um aluno ninja. Ele vê o nome instruções. Professor, por que será que alguém daria instruções para chorar? Quando você pensa na palavra instruções, eu vou até colocar do lado aqui, pessoal, para a gente poder trabalhar com vocês, alguns comentários. E aí você pode pausar, né? Você pode pausar esse vídeo a hora que você quiser para você copiar. Quando o meu aluno pensa no nome instrução, o que é uma instrução? O que significam instruções? Quando você, por exemplo, compra um celular, ele vem com o manual de instruções. Quando você vai montar um móvel na sua casa, você olha o manual de instruções. Então, instruções é ensinar a fazer. Isso todo mundo entende, isso não tem dificuldade. Instruções nada mais seria do que o ato de ensinar a fazer. Aí você pode perguntar, professor, ensinar a fazer? Ensinar a fazer. Então, instruções é ensinar a fazer. Só que quando você trabalha com chorar, o que é chorar? Cai lágrimas, a maioria das vezes de tristeza, em algumas outras raras vezes de alegria, mas o choro é algo que você faz, é algo que você faz quando os seus sentimentos eles são alvoroçados, seja por uma coisa extremamente negativa, como a morte de alguém, uma decepção amorosa, a perda de um emprego, a perda de uma chance, ou não a consecução de um objetivo, tá? Algo que lhe entristece. Em algumas situações, é verdade, também é possível choros enquanto você está muito alegre. Por exemplo, quando você for aprovado no curso dos seus sonhos, você vai chorar. Você vai chorar de alegria, de paixão, de emoção. Quando eu fui aprovado no curso de Direito da UESP, porque, para quem não me conhece, eu sou advogado, inclusive sou advogado público do município de Picos, aprovado por concurso público, sou professor universitário dentro da Universidade Estadual do Piauí efetivo. Quando eu passei para Direito, a minha mãe chorou muito. Por quê? Porque ela viu ali a oportunidade de mudar a nossa vida, a oportunidade de mudar quem a gente era. Ela viu ali que eu estava construindo um futuro melhor para mim, um futuro que ela sempre quis que o filho dela tivesse. Até porque, quem não me conhece, eu sou de uma comunidade da zona rural de Picos, que é o Junco dos Monteiros. Eu não nasci lá, mas eu me criei lá, criada apenas por minha mãe, eu não tive contato com meu pai. Minha mãe, servidora pública, ganhava pouco e fez tudo para me criar. Então, no momento, trazendo para o nosso conteúdo, no momento que minha mãe viu aprovado no curso de Direito, que é tradicionalmente um curso ocupado apenas pela elite, a minha mãe chorou de emoção, porque ela viu ali a possibilidade de eu mudar de vida, como eu de fato mudei. Por isso que eu digo, a educação é a única coisa que nos dá aquilo que o berço nos negou. E ela vem por mérito, tá? Por isso que é importante. Vamos estudar, vamos firmes, porque é o seu mérito, é a sua dedicação que vai fazer você ser aprovado no Enem, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Chorar é algo que vem. É algo que você chora por estar triste ou você chora por estar alegre, como no caso da minha mãe, quando eu passei para Direito. Logo, chorar não é uma coisa que você aprende ou não. Chorar é uma coisa o quê? Natural. É uma reação natural do seu corpo a emoções a que este corpo é submetido. Esse corpo é submetido a emoções. E aí o que acontece? O primeiro ponto importante aqui é que a gente tem logo no título uma contrariedade. Que contrariedade é essa? A contrariedade que eu estou propondo instruções
Eu estou propondo ensinar a fazer algo que supostamente é algo natural. Consegue compreender essa ideia? Então, o meu aluno que é ninja, o aluno que está aqui no canal, o aluno que está aqui no cursinho, o aluno que quer aprender e tá vindo até o professor Ortiz para eu poder ajudar você nessa caminhada, ele já manjou isso e até alguma coisa treina esse título. E o título fala muito. Vocês só vão ler o texto no Enem quando vocês compreenderem o título, porque o título fala muito, o título fala bem, o título fala demais. E aí o que acontece? Quando você trabalha com essa ideia de instruções para chorar, você tem uma ideia de algo que seria natural, que você vai acabar trazendo algo que você vai ensinar a fazer. Então, se eu ensino a fazer, é porque é algo que eu tenho que aprender. Mas se é algo que é natural, não é algo que eu tenho que aprender porque já nasceu comigo. Entendeu? Vou dar um exemplo para você. Um neném, alguém ensina ele a chorar quando ele está com fome? Não. Ele chora porque ele tem fome. Um neném de 2 meses, quando tá sujo de cocô e de xixi, alguém diz que ele tem que chorar quando ele está assim? Não, ele chora. Por quê? Porque é algo que vem dele, é algo que ninguém ensinou. Então, o que é natural é meu, eu não aprendo. Só que se eu preciso de instruções, é porque é algo que eu teria que aprender. Mas como é que eu posso aprender algo que é natural? E se é natural, não precisaria que alguém me ensinasse. Logo, as ideias estão somando ou estão se batendo? Estão se batendo, galera. E anote no seu material. Todas as vezes que anote no seu material e não esqueça nunca. Todas as vezes que você tem uma oposição de ideias, bote. Todas as vezes que você tem uma oposição de ideias, bota no seu material e não se esqueça nunca. Oposição de ideias. Você vai ter um paradoxo. Eita, professor, que massa! Eu fiz o Enem 2021, 20, e vi que tinha uma questão de paradoxo. Tinha, todo ano cai, e se cair de novo, você vai arrasar. O que é um paradoxo, pessoal? É a chamada oposição de ideias. Toda vez que você tiver uma oposição de ideias, eu estou escrevendo aqui na nossa lousa digital, você tem um chamado paradoxo, que eu vou explicar para vocês em momento oportuno, de figura de linguagem, alguns detalhes importantes do paradoxo que vocês vão ter que observar no material de vocês, no estudo de vocês, tá? Anota no material também, o paradoxo, ele também pode ser chamado de oxímoro. Oxímoro. Então, a prova do Enem pode colocar, tem-se um oxímoro. Aí tu vai dizer, professor, o que diabo é um oxímoro? Oxímoro nada mais é do que um paradoxo. Como é que se escreve oxímoro? Anote aí. O-X-I, com acento agudo, M-O-R-O. Oxímoro, tá bom? Pega essa dica e lá na frente eu vou cobrar de vocês. Então, vamos lá. Então, já comecei o texto com oposição. É um texto que se propõe a ensinar algo que supostamente a pessoa não precisaria aprender. Mas por que chorar, que é algo que é natural, algo que é nato, algo que o ser humano tem em si próprio, porque o ser humano é sentimental? Quem não tem sentimentos são as máquinas, os robôs, os androides. O ser humano é sentimental, o ser humano acerta, o ser humano chora. Nós não somos máquinas. E não é feio chorar. Chorar faz bem para a alma, tá? Por que é algo tão natural? O texto propõe a ideia de uma ideia, digamos assim, inicial, que você precisa de instruções para esse estudo. Aí nós vamos ver agora a situação aqui. Deixando de lado os motivos, ou seja, olha a primeira coisa que o autor fala. Cara, é massa. Você vai aprender comigo a ler o texto e já ir circulando. Deixando de lado os motivos. Deixa eu ver bem aqui se eu consigo aumentar esse tom. Pronto. Consegui. Deixando de lado os motivos. Ou seja, aquilo que levou a chorar, aquilo que fez a pessoa chorar não é importante para o autor. Deixando de lado se ele está triste, se ele está alegre, se ele está bem, se ele está mal, o que ele tem, se a mulher largou, se ele está apaixonado por uma menina e não dá a mínima para ele, entendeu? Se ele se apaixonou aí no grupo do WhatsApp por uma aluna e a aluna só dá vácuo nele, ele manda oi e ela não responde, ele manda oi e ela não responde, ela manda oi e ela não responde, ele manda oi e ela não responde, ele manda bom dia, linda, e ela não responde, ele bota boa tarde, linda, e ele não responde, ele bota boa noite, linda, e ela não responde.
E o que é massa é que tá bom dia, boa tarde, boa noite, sequência. Tirando esse motivo que tá fazendo o cara ficar doido pela gata. Tirando isso, olha o que ele diz. Atenhamos-nos à maneira correta de chorar. Ou seja, ele vai querer explicar qual seria essa maneira correta de chorar. E eu te pergunto, tem um jeito certo para chorar? Quer dizer que o jeito que o professor Ortiz chora é correto ou errado, e o jeito que o João, o José, a Maria, a Nayane, a Naine, a Ananda, o Matusalém choram é errado? Só é certo o jeito do professor Ortiz chorar? Vamos pensar. Entendendo por isto um choro, olha aí o que ele está dizendo, um choro correto. O que ele entende? Entendendo por isto. O que é isto? A maneira correta de chorar. Entendendo por isto um choro que não penetre no escândalo. Ou seja, não é um choro escandaloso. Ele diz que chorar escandalosamente não é correto, não é elegante. A pessoa já... Não, não é isso. Aquele choro que a pessoa fica vermelha e tal, e se acabando. Ele diz que isso não é choro. Correto. Não penetre no escândalo. Que não insulte o seu riso com sua semelhança desajeitada e paralela. Por quê? Porque tem gente que está chorando escandaloso que pode parecer até um sorriso escandaloso. Tem gente que, não tem pessoas que quando vão sorrir fazem um escarcéu? E o choro... Ele não quer isso. Na verdade, o que importa, na verdade, o que é importante é o choro médio ou comum. Aquele choro que nem é escandaloso e nem é frio demais. Consiste numa contração geral do rosto. A pessoa contrai o rosto, assim, contrai o rosto. E um som espamódico, acompanhado de lágrimas e muco, assim, oh meu Deus, oh meu Deus, oh, Jeffrey, não, Jeffrey, por que você se foi, Jeffrey? Fazendo homenagem ao grande Whindersson Nunes, né? Jeffrey, por que você se foi, Jeffrey? De um som espamódico, acompanhado de lágrimas e muco. Lágrimas, algumas poucas lágrimas, estão descendo algumas lágrimas no meu rosto, Jeffrey. E muco, que é um pouquinho de secreção no nariz. Este no fim, pois o choro acaba no momento em que a gente assoa energicamente. Obrigado. A pessoa fala, obrigado. Já estou bem. Já estou recomposto. Ou seja, esse seria o choro módico que a pessoa está exigindo, que o texto diz que é o choro correto, que é o choro adequado. Tá ok, meu querido aluno? Vamos lá. E aí ele fala, para chorar, dirige. Mas o que eu faço para chorar? Dirige a imaginação a você mesmo. Pense só em você. Ou seja, não chore por algo dos outros, chore por você. Isso lhe foi impossível, porque você adquiriu o hábito de acreditar no mundo exterior e você chora pelos outros, pense num pato coberto de formigas. Imagine um patinho andando ali pela lagoa, no popular do Nordeste, no arceiro da lagoa, no arceiro ali, né, na beira da lagoa, e formigas atacam aquele pato. E aquele pato fica cheio de formiga, agonizando, as formigas estão machucando ele, né, estão mordendo ele, rabasca. E nesses golfos de Estreito de Magalhães, nos quais não entra ninguém nunca, pense nesses golfos isolados, aqueles golfos que são locais ermos, locais que ninguém consegue ir. Pense nisso. E aí o que acontece? Quando o choro chegar, e ele vai chegar, porque você está tentando chorar, você cobrirá o rosto, ou seja, cobrirá o rosto com a delicadeza. Olha aqui, ó, com a delicadeza. Você cobrirá o rosto assim, com delicadeza, usando ambas as mãos com a palma para dentro, escondendo o rosto. As crianças, ou seja, se eu chorar assim, Jeffrey, por que você, Jeffrey? Tão novo, tão jovem, Jeffrey. Ou seja, uma coisa bem média, bem artificial. As crianças, por sua vez, chorarão esfregando a manca no casaco da cara. Mãe, eu quero ir brincar com meus amigos. Mãe, por que mãe faz isso com eu? E de preferência no canto do quarto, bem no cantinho.
Oh, mãe, mãe é tão ruim. O que foi que eu fiz com a mãe? Eu amo tanto mãe. Mãe, eu não deixo eu sair com meus amigos. Então, manhã. Enfim, no canto da casa. Duração média do choro, 3 minutos. Ou seja, o choro ele tem que durar, em média, 3 minutos. Nem menos que isso e nem muito mais que isso, para não cair na ideia do escândalo. Pessoal, brincadeiras à parte, a interpretação também exige da gente uma encenação, exige da gente entrar no personagem, tudo isso para ajudar você a compreender. É um texto muito curto, um texto de dois parágrafos, que na esteira do Enem é um texto curto. E texto curto, geralmente, a pontuação vale mais. Por quê? Porque o texto curto, a resposta nunca está no texto. A resposta é uma interpretação das ideias que ficam nas entrelinhas do texto. Se tu pegar no Enem um texto de 3, 4 parágrafos, de graças a Deus, porque é um texto grande, mas que a resposta está no texto. Pegou texto de 2 ou de 1 parágrafo, você tem que estar muito concentrado. Por quê? Porque isso aí nunca vai estar a resposta clara no texto, vai ser sempre uma interpretação daquilo que é dito. E aí, o que acontece, meu querido aluno? Aqui você tem um texto que ensina a chorar. E o que chama a atenção nesse texto é justamente, primeiramente, o fato em que ele diz que tem um jeito correto de fazer. Então, quando ele diz que tem um jeito correto de fazer, não pode ser de um jeito A, jeito B ou jeito C. Tem que ser aquele jeito. Então, ele condiciona a uma forma mecânica, a uma forma artificial. E isso me parece muito com um tipo de texto em que você compra algo e que esse texto vai ensinar você a fazer. Imaginemos, por exemplo, você vai fazer um bolo. Você, para o bolo dar certo, tem que fazer exatamente daquele jeito. Se eu botar menos tempo no fogo, vai ficar cru, e botar muito tempo, ele vai queimar. Se eu botar menos fermento, vai murchar. Se eu botar mais fermento, vai inchar demais. Então, é aquele jeito certo. E observe o que ele diz, ó. Dirija a imaginação a você mesmo. Pense num pato. Cubra o rosto. Cubra o rosto. Duração média, 3 minutos. Isso parece muito com o tipo de texto que cai muito no Enem, que é o chamado o quê? Receita. Quando você vai pegar, por exemplo, Ana Maria Braga, a instrução para fazer um patê, para fazer um frango, fazer um peru assado, tem lá, use tantos ovos, use 3 ovos, use 2 colheres de farinha de trigo, use 1 colher de açúcar, use um tempero X, misture bem, bata 2 vezes, coloque para descansar e bote no forno, duração, tantos minutos. Então, esse texto aqui, galera, olha como é massa, você vai subir o Super Saiyajin nível 3. Olha aqui, esse texto, galera, é um texto de receita, tá, Bote? Isso aqui, esse texto, ele é um texto de receita. Aqui você traz uma receita específica de como se deve chorar. É um texto de receita, meu querido aluno. E texto de receita, vamos colocar aqui, diminuir um pouquinho. Texto de receita, ele é um texto de natureza instrucional, é uma instrução. Toda vez que tiver texto de receita, tu vai ter o quê? Você vai ter a chamada, bota na cabeça, função apelativa, conativa ou injuntiva. O Enem cobra isso aqui? Cobra não, professor. O Enem despenca nas provas. O Enem é tarado por esse conteúdo. Nunca vi uma prova mais tarada por esse conteúdo do que o Enem. Aí tu pode dizer, professor, função apelativa não é propaganda? Também. Mas eu vou explicar isso para vocês nas próximas aulas. A função apelativa é propaganda, mas não é apenas propaganda. Tira isso da sua mente. A função apelativa é propaganda? É, mas não se resume exclusivamente à propaganda, tá? Por que função apelativa é propaganda? A maior característica da função apelativa, anote no seu material, meu aluno, isso vai valer prova, tá? É a existência de verbos no imperativo. Dirija, pense, tá, pessoal? Pense, dirija, pense, tá? São verbos no imperativo. São verbos no imperativo. Dirija, pense. E a propaganda é apelativa porque tem esses verbos. Olha os verbos. Beba Coca-Cola,
use Lacoste, adquira um iPhone, venha para o nosso canal. São todas propagandas que dão a você uma espécie de indicação de ordem, pedido ou conselho para você fazer um dado comportamento. Então, são esses verbos no imperativo que trazem a marca característica da função apelativa, que é a existência de verbo no imperativo. Meu amigo, pode ser um poema, pode ser um pedido de casamento. Se tiver verbo no imperativo, pode até ter outras funções, porque nunca vai ser uma função só. Mas a existência de verbo no imperativo, naquele trecho que tem verbo no imperativo, aquele trecho é função apelativa, conativa ou injuntiva. E justamente por quê, professor? Porque é o texto que traz um conselho, uma ordem, um pedido. Como acontece aqui. Dirija, pense, faça, use, seja. Tem até aquela música da Pitty, né? Que é uma música da Pitty, que é poética, porque é música, mas também é apelativa, porque ela fala: ouça, pare, pense, diga, seja, faça, vote, não se esqueça. Então, ela usa verbos no imperativo. E é isso que ela nem cobra. Ela nem coloca uma poesia para ti, que é função poética, só que ela fala assim: além da função poética, também tem uma função marcante, que seria, aí tu vai ver verbos no imperativo, função apelativa, conativa ou injuntiva. E aqui nós temos isso. Nós temos um texto que ensina a chorar, que é uma instrução. Se a instrução é receita, observe que usa até uma expressão muito típica da receita, que é a existência, que é a existência do fato de nós temos aqui duração média do choro, 3 minutos, que é uma característica muito marcante da receita, que é você colocar o tempo de cozimento daquele dado produto, daquele dado alimento, tá bom? E essa receita, ela traz para nós, então, se for receita, é o quê? Função apelativa, conativa e injuntiva. Uma das marcas características disso são os verbos no imperativo. Ok, meu querido aluno, tranquilo, tudo na boa? Vamos às perguntas dessa questão. Vamos salvar aqui esse arquivo, tá bom? Vamos às perguntinhas. O que é que as perguntas trazem para a gente? São duas perguntas que são perguntas no formato dissertativo, mas que poderiam perfeitamente ser no formato objetivo. É dissertativo porque eu sempre vou trabalhar com vocês isso, para vocês aprenderem a raciocinar além de apenas ler as alternativas. Quando tu já consegue raciocinar na questão sem ler a alternativa, quando tu vai ver a alternativa, tu já tem mais facilidade, porque tu vai marcar a alternativa que seja de acordo com o raciocínio que você teve na questão. Vamos lá. Por que nos dar instruções para uma atividade que nos é tão inerente como chorar? O que é que você vai fazer agora, meu querido aluno? Você vai pausar esse vídeo e você vai tentar responder essas questões. Você vai abrir seu caderno ou você vai pegar o material em Word que eu enviei e você vai escrever nesse material, tá bom? Vai tentar responder essas questões. Depois que você responder, que você raciocinar, você dá play no vídeo para ver a minha resposta, tá bom? Então, vamos lá. Por que nos dar instruções para uma atividade que nos é tão inerente como chorar? Simples, gente. A atividade de chorar seria algo natural, seria algo que todo mundo deveria saber. Só que chorar pressupõe o quê? Sentimento. Por que chorar pressupõe sentimento? Porque a pessoa chora porque está feliz ou porque está muito triste. Só que a nossa sociedade de hoje é uma sociedade que tem sido cada vez mais mecânica, uma sociedade cada vez mais fria, mais frígida, sem sentimento, em que a pessoa não se coloca no lugar do outro. Se a pessoa não se coloca no lugar do outro, essa pessoa se torna fria. E, consequentemente, quem se torna frio, quem se torna ruim, não consegue mais expressar esses sentimentos. Então, hoje, as pessoas passam umas pelas outras, não dão nem bom dia. A pessoa se acostumou tanto com a sociedade sem sentimento que a pessoa não fica mais triste com 380 mil mortes por Covid, que a pessoa não chora mais quando vê alguém ser assassinado, que a pessoa ela perdeu a condição de se importar com o outro. Acha natural a morte, acha natural o Covid, acha natural que pessoas não se importem com as outras. Isso encaminha o povo para uma sociedade fria e mecânica. Então, hoje, as pessoas se esqueceram de como é ter sentimentos. E essa questão de ensinar a chorar é uma metáfora com o fato das pessoas hoje precisarem novamente ensinar a ser humanas. Ensinar de novo as pessoas a fazer algo que elas nunca deveriam ter esquecido, que é se colocar no lugar do outro, ter empatia, a chorar, ter sentimento, serem pessoas preocupadas mais com o humano e menos com
o financeiro. Então, é por isso, porque a sociedade hoje é fria, a sociedade hoje não tem mais sentimentos, a sociedade não se coloca no lugar do outro e as pessoas preocupam-se só consigo mesmo e esquecem de olhar para o seu próximo, para o seu irmão. Consequentemente, é uma sociedade que esqueceu de chorar, porque é uma sociedade que deixou de amar, deixou de sentir, se tornou cada vez mais mecânica e menos humana. É mais ou menos nesse o sentido da resposta, tá? E ele diz, por que o autor ele explora tão minuciosamente algo que seria tão banal? Simples, porque ele quer justamente dar o caráter de instrução, ele quer ensinar a fazer, ele quer, de fato, demonstrar o quão mecânico se tornou o fato de ter sentimentos. Como as pessoas não têm mais sentimentos, para elas chorarem, elas têm que seguir um manual mecânico, colocar a mão nos olhos, fazer um choro nem muito alto, nem muito baixo, e se encerrar com o momento em que você soa o nariz, e dura 3 minutos. Então, ele explica tão minuciosamente, justamente porque ele quer fazer uma crítica a isso, dizendo que chorar hoje basta você seguir uma receita, porque ele explora o gênero textual da receita, aquele baseado em etapas, aquele baseado em instruções, que por usar verbos no imperativo, consequentemente, ele vai ser função apelativa, conativa e injuntiva. Então, ele explora minuciosamente o ato de chorar justamente para utilizar os elementos do gênero textual receita, que se baseia em uma instrução, que se baseia em ensinar a fazer algo através de verbos no imperativo, que configura função apelativa, conativa ou injuntiva. Tá certo, meu querido aluno? Nós encerramos por aqui. Nosso vídeo sempre vão ser de entre 20 e 30 minutos. Eu passei um pouquinho, mas não faz mal. E eu agradeço demais a sua presença. Eu agradeço demais que você esteve aqui nessa aula. Eu só peço que, se possível, você dê um like nesse vídeo. Você é importante. Se esse vídeo está no canal do cursinho do JB e também está no meu canal particular, que é o professor Ortiz Coelho. Se você puder seguir o nosso canal, professor Ortiz Coelho, e puder me seguir na rede social, Instagram, @o_Ortiz_Coelho, eu tenho o maior prazer. Pode tirar dúvidas por lá, pode fazer perguntas por lá. E no canal do cursinho, não esquece de comentar o seu nome. Você tem que comentar o seu nome para efeitos de frequência. Tá bom, meu querido aluno? Também comente perguntas. Eu quero que você traga perguntas para mim. A segunda parte dessa aula vai ser disponibilizada no cursinho em breve. Valeu, fiquem com Deus, até a próxima e um abraço do professor Ortiz Coelho. Fui!